nós divulgamos com exclusividade que o Pontes, né, tinha uma agenda marcada com a Huawei. Lembrando que o Pontes, né, o ministro Pontes, ele é ministro da Ciência e Tecnologia, porque a Huawei tinha como alvo a Secretaria de Radiodifusão e tudo aquilo que era ligado também à questão da tecnologia de telefonemas, etc. 5G no Brasil. Pontes viaja para a China, comemora, volta, fala da Huawei, fala do 5G, fala da China. Nós denunciamos aqui. Nós denunciamos a reunião do Mourão com a Huawei, nós denunciamos a reunião do Guedes com a Huawei, e tudo isso foi o estopim para que o inquérito 4781 começasse a atacar os bolsonaristas. Lembrando que em janeiro do ano passado, Alexandre Frota viajou para a China e desde então ele forçou a sua saída para ir para o PSDB, onde o próprio governador de São Paulo, também do PSDB, estava em relações estreitas com a China, abrindo escritório na China. Tá? Então, eu sei que vai ficar meio nebuloso o que eu vou dizer aqui para vocês, mas a gente vai organizar isso depois com mais detalhes. Mas o resumo da ópera é: enquanto nós estávamos aqui denunciando o Partido Comunista Chinês, denunciando a Huawei, o embaixador da China, que estava fazendo todo um trabalho de desestabilização política no Chile e depois na Argentina, e foi por isso que o Macri perdeu na Argentina, ele que criou toda essa desestabilização no Chile, criou desestabilização na Argentina, veio para o Brasil para poder manter todos os contratos e todos os trabalhos feitos entre o Partido Comunista Chinês e os governos estaduais. Governo estadual da Bahia, governo estadual do Rio de Janeiro, governo estadual de São Paulo, governo estadual de Santa Catarina, governo estadual de Minas Gerais. Fora tantos outros governos estaduais que estavam ali com contratos com o Partido Comunista Chinês por meio da Huawei. E aí eles tentaram me calar, me jogaram ali na CPMI, achando que isso seria o máximo. Se eu me calaria, ficaria com medinho, daria um passo atrás. De repente, eu fico mais forte, consigo mais seguidores, consigo mais visualização, os nossos programas ficam com maior audiência. As denúncias que nós aqui fizemos começam a tomar... O povão começa a tomar conhecimento das denúncias que fizemos. E aí o inquérito inconstitucional começa a mirar os bolsonaristas. Tudo depois que nós colocamos uma pedra no sapato entre os acordos de 5G da Huawei, acordos do Partido Comunista Chinês com o governo federal, porque eles primeiro conseguiram com êxito todo tipo de contrato que se possa imaginar com os governos estaduais. Estamos em guerra com o Partido Comunista Chinês. Uma potência nuclear, um partido que tem 90 milhões de membros. O verdadeiro gabinete do ódio satânico, 90 milhões de membros. Aí agora você entende por que o Datena falou rompi com o Bolsonaro. Porque ele, sem saber de tudo isso, colocou o dedo na ferida quando ele denunciou aquele cara que foi preso em São Paulo com fuzil, trabalho escravo e todo um esquema de respiradores. Ele que é o responsável pela Câmara de Xangai. E a embaixada da China fala: não fala sobre isso. Fica quieto. E aí abafou.
O cara foi preso pela Polícia Federal com fuzil dentro de casa. Ligado à Câmara de Xangai. E por que São Paulo? Porque a Câmara de Comércio Brasil-China está em São Paulo, onde o Dória está fazendo de tudo para forçar a barra e derrubar o presidente Bolsonaro. E para onde foi o senhor Frota? Foi para o PSDB de onde? De São Paulo. E aí, o inquérito 4781 começa a mirar nos bolsonaristas. O que aconteceu com o Witzel? Os deputados vieram aqui, denunciaram o Witzel. E aí várias pessoas foram para a cadeia. A imprensa inteira não deu crédito ao Terça Livre. Todas as denúncias foram feitas aqui, nessa cadeira onde eu tô. Eu estava ali, onde está o Max. Aqui estava o deputado federal Márcio Labre. Aqui estava o deputado Daniel Silveira. E aí eles ficaram com o cu na mão, porque o Daniel Silveira foi para a China e abandonou o barco. E eles começaram a atacar. Aí o Daniel Silveira virou alvo. Do nada. Do nada o Daniel Silveira virou alvo. O Frota não. O Frota viajou, mas continua. Zambelli viajou, rompeu, alvo. Isso aí. Zambelli virou alvo. E todas as denúncias que nós fizemos aqui contra o Witzel foram averiguadas e aí começou prisão uma atrás da outra. O Moro tentou derrubar o presidente por interferências onde? Na Polícia Federal. E isso depois que a Polícia Federal prendeu esse cara que era da Câmara de Xangai. Coloca aí rapidinho que eu tô sem internet aqui, tô tentando colocar. Procura aí o cara que foi preso em São Paulo, Max. Uhum. Eu tô tentando aqui, mas eu tô sem internet aqui. A gente tentou um habeas corpus, foi negado o habeas corpus dele. Isso. E aí o Moro tentou derrubar o presidente Bolsonaro exatamente depois de tudo isso. Essa timeline toda depois a gente vai colocar em detalhes para vocês. Mas o que está acontecendo exatamente no Brasil agora é isso aqui. Aí depois teve a vitória de Taiwan. Aí foi a gota d'água. Esse mesmo embaixador que não queria de jeito nenhum que os deputados de direita parabenizassem Taiwan, mandou uma carta para o Rodrigo Maia, dizendo que não era. Fala para os seus deputados aí para ninguém falar de Taiwan. Não mexam como é que é a tese lá? Uma só China? Isso. Não mexam numa só China, desde que a gente cuida disso. A política de uma só China. A política de uma só China. Tá? Então é isso tudo que está acontecendo. E aí a grande bengala deles era a OMS. O Trump vai lá e tira o dinheiro da OMS. O que aconteceu? Agora tá feio para todo mundo que usou a OMS para poder atacar o presidente Bolsonaro usando o coronavírus, o Covid-19. Todo mundo que usou isso aí agora não tem mais nenhuma tese científica. Lembra do Mandetta? Ciência. Agora tá caindo uma por uma de todas essas teses. E quem foi que falou aqui desde o início de todos os jornais que se possa ter na América Latina, quem foi que falou que isso era uma estratégia do Partido Comunista Chinês para controle comportamental? Terça Livre. Rafael Fontana denunciava aqui. Isso. Fernando denunciava. Eu denunciava, você denunciava. A gente mostrava como que tudo isso era uma farsa. Que o vírus esse vírus é novo, que tem as comorbidades ali e tal, etc. Nós entrevistamos o Terra foi lá, comprou a briga, falou isso mesmo, eu tratei do H1N1, etc, etc. E aí, foi exatamente nesse momento
que o inquérito 4781 começou, né, a bater nos bolsonaristas, lá atrás, quando a gente começou a colocar pedra no sapato da Huawei. E aí eu digo mais. Quem dentro do governo virou alvo do Yang Wanming, que é o embaixador da China, que estava no Chile, que foi para a Argentina e veio para o Brasil. Quem virou alvo? Abraham Weintraub. Ele pediu a cabeça do Abraham Weintraub. Ele pediu a cabeça do Abraham Weintraub. E aí o STF foi atrás de quem? Voilá. Weintraub. Eu coloquei tudo isso no Twitter, de madrugada. Quem pediu a cabeça de Abraham? Yang Wanming. Quem pediu a cabeça de Ernesto Araújo? Yang Wanming. Quem se encontrou com o general Mourão? Yang Wanming. Gazeta do Povo foi alvo, na CPMI, um artigo do Leonardo Coutinho, na Gazeta do Povo, mostrando quem é Yang Wanming e o Partido Comunista Chinês. Mostrou o passado dele lá no Chile, Argentina. Exatamente. Aí a Embaixada da China me bloqueou no Twitter, o Yang Wanming me bloqueou no Twitter, e aí eu digo pra vocês, entrou. A piroca entrou no cu deles. Porque quando eles me bloqueiam, eles falam, ó, não podemos mais deixar esse cara continuar falando aqui, esse cara não pode falar no nosso perfil. Quem tem cu, tem medo. Eles isso aqui é território chinês, compraram os governadores, compraram vários prefeitos, com a Huawei, que é uma empresa privada com muitas aspas. Nós denunciamos tudo da Huawei aqui. E aí a gente conseguiu, graças a voluntários, que legendassem o vídeo do Joshua Phillip da Epoch Times. Procura ali o livrinho da Epoch Times, pessoal, ali. Tá ali atrás de tudo ali. A gente conseguiu, com voluntários, legendar o vídeo do Joshua Phillip, para mim, o maior jornalista investigativo do mundo. Não. Esse é do Joshua, é da Epoch Times, esse sobre o Partido Comunista Chinês. Tá por aqui. Aqui atrás, Max. Aqui, ó. É um cinzazinho. E aí a gente publicou, primeiro a tradução automática lá do Conservative Core. Não estava tão boa, né? Porque é automático. Depois a gente conseguiu outra. Colocamos a entrevista. E adivinha, quem foi entrevistado pelo Joshua Phillip e caguetou todo o esquema do Partido Comunista Chinês, o PDT e o Ciro Gomes, etc., em Nova York? O Genjo Vudo. Eu dei entrevista na Epoch Times, em inglês, o mundo inteiro assistiu a entrevista da Epoch Times. E vejam que foi só depois de tudo isso é que o Yang Wanming veio para o Brasil. Eles estão desesperados, querendo derrubar o Bolsonaro a todo custo, porque sem isso, sem agir dessa maneira, eles não vão conseguir derrubar o presidente Bolsonaro. E o STF, o Alexandre de Moraes, que só deixou de ser filiado ao PSB, né, por questões burocráticas, juiz não pode estar afiliado a partido. Aí o Frota foi para o PSDB, o Dória atacou, o Dória me liga pro Guedes, fala, sai desse barco, foge daí. Existe um complô hoje. E vejam que são só conjecturas. Eu estou tentando ligar os pontos. Mas vejam que isso não está sendo operado pelo PT. Não está sendo operado pelo PT. O PT tá quieto na dele ali, ó. Só assistindo. Camarote. O que está em jogo agora é PSDB, é FHC e o Partido Comunista Chinês junto com o PDT. O Gomes que tá dando a cara. O Lula vai fazer live, tem 3 pessoas. Aí o Ciro Gomes vai lá, não, agora eu vou começar a falar aqui, vou começar a dar orientação, blá, 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 que tem que ser assim, blá, blá, blá. O irmão do Ciro Gomes joga trator pra cima da galera, não acontece nada.
Você cria hashtag, a Polícia Federal vai na tua casa, coloca uma arma apontada na cabeça da tua esposa grávida. Então, assim, pode jogar trator pra cima da galera. O que não pode é criar hashtag. Aí isso aí é crime de segurança nacional. Eu quero saber se esses generais vão continuar com essa cabeça oca de que não existe mais comunismo. Não existe mais Partido Comunista. Eles guardam o nome lá, mas não tem nada a ver. Eu quero saber até quando Yang Wanming vai continuar em território nacional. E Ming não pode mais viver no Brasil. Ele precisa ser retirado imediatamente desse país. O Partido Comunista Chinês quer dominar o Brasil. Agora adivinhe, você que está em casa nos assistindo, qual foi o único jornalista que fez essa pergunta sobre o Partido Comunista Chinês ao então candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro. 26, eu acho. Ele ganhou dia 28, né? A entrevista foi dia 20 alguma coisa, na casa dele lá na Barra. Qual foi o único jornalista que fez pergunta para o então candidato a presidente Bolsonaro sobre o Partido Comunista Chinês? Alan dos Santos, eu, no Terça Livre. O único jornalista que fez essa pergunta sobre o Partido Comunista Chinês ao presidente Bolsonaro. A entrevista nem tem muitas visualizações em comparação ao que o Terça Livre é hoje. Vale a pena até colocar. A gente não pode fazer transmissão porque nessa entrevista tem um trecho do vídeo meu Deus do céu, da grande mente aí, do José Disseu, uma entrevista na TV Cultura. Então o vídeo tá lá, o vídeo pode ficar, né? Mas a gente não pode fazer transmissão ao vivo. É o Partido Comunista Chinês que está atrás da gente. É o Partido Comunista Chinês que quer derrubar o presidente Bolsonaro. Alan, por que você falou que o PT está de braço cruzado assistindo tudo? Porque existe um conflito antigo no Brasil entre os seguidores do maoísmo, do Partido Comunista Chinês. Esse livro é mesmo. Obrigado, tá aqui, ó. Esse é o livro da Epoch Times. 9 comentários do Partido Comunista sobre o Partido Comunista Chinês. Esse aqui. Ele traduzido no site da Epoch Times. Vocês podem baixar, imprimir e distribuir para todo mundo. Tá? Tá no site da Epoch Times. Mas voltando, por quê? Existe um conflito antigo entre o Partido Comunista em si, do Brasil, o Partido Comunista do Brasil, que era ligado à União Soviética, e depois aqueles que foram para o maoísmo, para o Partido Comunista Chinês. Daí o PDT não comungava com os outros partidos. Brizola era essa liderança lá atrás, lá no sul, tentou fazer o golpe em 64, naufragou. E no Brasil tem essa rixa. O Foro de São Paulo, por exemplo, não é, aspas, ligado ao Partido Comunista Chinês. Eles são comunistas, estão juntos, querem o marxismo, querem o comunismo, mas eles querem fazer algo à parte. E por isso que Cuba tem mais apoio de Rússia do que de China. Isso é uma longa história. Mas entenda. Querem derrubar o presidente Bolsonaro a todo custo, primeiro desmantelando, acabando com toda a força da direita na internet. Eu faço uma pergunta aqui agora para o Fernando Melo e para o Marcos Cardoso. Tirando os Estados Unidos da América, qual país tem força na internet falando de política direita conservadora? Qual? Tirando os Estados Unidos da América, você tem um canal... O Terceiro já bateu 1 milhão? Não. Ainda não? Daqui a pouco bate. Inscrevam-se aí que a gente bate. O Terceiro daqui a pouco tem 1 milhão. Qual canal tem 1 milhão de seguidores com quantas pessoas ao vivo? 30 mil. Tá batendo a CNN? Eu nem sei, porque eu tava em reunião com várias pessoas aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Não, tranquilo. Qual era a matéria que você queria falar, Alan, aqui? Da... São Paulo, né? Daquele... Só pegar o nome do cara que foi preso. Bota assim, Datena, Xangai, Polícia Federal. Bota assim que tu acha aí. Qual país tem a audiência...
Então a CNN tá perdendo. Então, qual país tem Terça Livre, Brasil, Sem Medo, Comunicação e Política, Crítica Nacional, vai falando aí os nomes. O Bernardo Kister, Shockwave, a Bárbara, Paula Marisa. Qual país tem a força da direita na internet como o Brasil? Hungria? Polônia? Israel? Reino Unido? Chile? Argentina? Ninguém tem. A força da direita hoje, exceto os Estados Unidos, muito tempo com vários programas de televisão, vários programas de internet, com facilidade de 4G, etc, etc. Qual país tem isso aí? Fora os Estados Unidos. Só o Brasil. E é graças ao professor Olavo de Carvalho. Daí você entende por que mudou o advogado do caso do Caetano e meteu essa indenização monstruosa pra cima do professor. Ele sozinho conseguiu fazer isso. Aí, isso você tem que esfregar na cara daquele idiota que fala assim: não, mas o meu amigo votou no Bolsonaro, ele nem sabe quem é o Olavo. Ô, idiota! É óbvio! É óbvio! Mais uma prova de que o Olavo é um monstro. Sim! E eles têm horror do Olavo. Horror! Querem atacar o professor Olavo, querem atacar os seus alunos e simpatizantes, que não tem nenhuma ligação com o Olavo, nem os alunos têm, essa é a verdade. O Olavo nunca disse pra gente: faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Nunca. Ele só ensinou em ciência política e o que é marxismo. Acabou. E aí agora eles querem calar a internet no Brasil. Por quê? E é por isso que a China colocou aqui como alvo. 5G, Huawei. Foi mirado. Isso é internacional, gente. Foi mirado. A gente vai tentar nos Estados Unidos. Vamos tentar derrubar o Trump. Teve conluio com a Rússia. 1 ano e meio. 1 ano e meio. O Trump teve conluio com a Rússia. 1 ano e meio. E nada. Agora é o Bolsonaro. Tem robô. Gabinete do ódio. 1 ano e meio. Vai ficar essa porra aí, ó. Até perto das eleições. Não, vamos arrastar essa porra até ano que vem. Vambora, vamos continuar. Por quê? A força da direita na internet no Brasil, o número de que tem no Instagram, no Facebook e de perfis no Twitter e de canais no YouTube supera todos os países do mundo inteiro. A gente só pede, eu acho que a gente perde para os Estados Unidos. A direita brasileira está sendo um bastião lutando com arco e flecha, né? Porque olha a nossa qualidade aqui, olha o que a gente tem, o milagre que a gente faz. Hoje, daqui a pouco, eu vou comprar um outro computador. O pessoal tá doando, tá ajudando. A internet tá ruim, né? O pessoal tá falando que tá ruim. Não, a gente tá resolvendo isso aí. Mas a gente vai resolver essa porra. Eles estão achando que vão parar a gente vai ficar cada vez mais forte, cara. Mais e mais e mais forte. Quanto mais eles querem nos calar, mais eu tenho vontade de continuar lutando. Isso aí. Mais vontade eu tenho de continuar denunciando. E se você tá em casa desanimado, fica tranquilo. Porque minha esposa viu uma pistola na cabeça dela enquanto grávida. E eu tô aqui, lutando com você. Não é pra você, não é com você. Porque eu tenho um vídeo que eu nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Um vídeo que me emociona até hoje. Até hoje. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que é um vídeo que a imprensa utilizou pra dizer que eu e Bolsonaro temos ligação. Eles não sabem o que é fraternidade. Eles não sabem o que é ser amigo, o que é ser irmão, o que é ser patriota. Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês que foi feito na casa do presidente Bolsonaro, no dia da vitória, quando ele abriu as portas da casa dele pra mim. E ele falou... Aqui, ó, acho que vai baixar ainda o vídeo aqui. Tá baixando. No celular. Quando ele abriu as portas da casa dele pra mim, o momento que ele tinha que ficar com a família dele,
E eu postei no Twitter. Ele abriu as portas para um Zé Ninguém. E é verdade. Eu não tenho muito a oferecer pro presidente. Eu só tenho minha lealdade. Porque esse homem teve uma faca perfurando o peito dele para nos ajudar. Barriga dele. Eu só tenho minha lealdade, presidente. Eu tô aqui, firme. Nós vamos vencer essa juntos, presidente. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, nós vamos vencer essa juntos. Eles sabem, eles estão vasculhando a minha vida. Não tem um centavo do governo aqui. É o povo que tá doando e vai doar cada vez mais, vai comprar produto, a gente vai ficar grande pra cacete, a gente vai derrubar esses caras na audiência, que é o que eles não sabem fazer. Lealdade. Lealdade à nossa pátria. Lealdade aos nossos filhos, lealdade às nossas famílias. Nós não vamos parar. Essa mudança é árdua. Tem poderosos gigantescos internacionais querendo acabar com o que o Brasil está vivendo nesse momento. E o presidente falou, eu não estou conseguindo baixar o vídeo aqui de jeito nenhum, mas ele falou, nós vamos juntos. Ele falou, eu disse juntos, Alan. Isso foi depois da facada, na casa dele, no dia 28. 28 de outubro de 2018, às 9h35, Barra da Tijuca. Tá aqui. Vai demorar pra baixar esse troço aqui. Mas quem conhece Terça Livre há muito tempo já sabe que vídeo é esse. É? Juntos. É isso, presidente. O senhor tem um exército aqui do lado de fora. Nem todo mundo te traiu, não. Nem todo mundo pegou o saláriozinho de deputado e ficou com o rabo entre as pernas, quieto. Nem todo mundo desanimou, ficou parado e quis desistir, não. O senhor tem um exército. Um exército que dobra os joelhos. Um exército que conta assim como o escriba, que não entendeu por que Eliseu estava tranquilo. Quando Eliseu falou, intercedendo pelo povo eleito, ele botou o dedo no olho do escriba e disse, Senhor, faça com que ele veja. E ele viu os anjos de Deus lutando à frente do povo. E eu invoco todos os dias o auxílio, a súplica ardente aos santos anjos, para que venha auxílio do Brasil. O senhor não está sozinho, senhor presidente. Nós estamos cobrando porque o amamos, porque temos um carinho enorme pelo senhor. Cobramos do Ramos, cobramos do André Mendonça, cobramos do General Mourão, cobramos do AGU e vamos cobrar de quem for, porque nós não queremos que o senhor fique sozinho. Ou esses caras vão agir, ou nós vamos continuar criticando o tempo todo, dia e noite, até que eles façam um escudo ao seu redor. Chega de facada! Chega de arma apontada na cabeça de gente que não fez porra nenhuma! O senhor não está sozinho, presidente. Foda-se o Partido Comunista Chinês. Foda-se o Wang. Foda-se todos eles. Nós não vamos permitir que General Heleno, o senhor e outras pessoas que são fiéis, leais, Ernesto Araújo, Guedes, Abraham, fiquem apanhando aí, Damares. Nós não vamos permitir que eles fiquem apanhando. Tomando facada pelas costas, dentro dos ministérios. Pela imprensa. Imprensa canalha. Existe um exército de joelhos, senhor presidente. Tem senhorinhas em casa fazendo comida e orando pelo senhor, enquanto nos assistem.
O senhor não está sozinho.